Fala, povo bom. Hoje a gente vai falar de biologia e a gente vai falar hoje sobre o reino Monera. Meu nome é Juan Pimenta e vamos falar sobre o reino Monera, tá? O reino Monera ele é basicamente formado por bactérias, cianobactérias e também arqueobactérias. Todos esses seres são muito simples e com célula procariótica, eles são meio que unicelulares, tá? Esses seres são microscópicos que são geralmente menores que 8 centímetros. As bactérias, elas são encontradas em todos os ecossistemas da Terra e também são de grande importância para a saúde, meio ambiente e também a economia. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio de ecossistema, como por exemplo água doce, no mar, no solo, na terra e inclusive no interior de muitos seres vivos. Um bom exemplo da importância das bactérias são na decomposição de matéria orgânica morta, em bactérias que provocam doença no homem e também em processos industriais, como por exemplo utilizados na indústria de transformação de leite em coalhada. Também são bastante usados na engenharia genética e biotecnológica. Agora a gente vai falar sobre a estrutura celular no reino Monera. Bom, meio que os seres vivos do reino Monera, eles são procarontes. E as células procariontes, diferente ao contrário do que se verifica nas células eucariotas, elas não apresentam um núcleo delimitado por membrana, nem apresentam organelas membranosas. Certas bactérias, elas possuem uma cápsula que fica junto com a parede celular, uma cápsula protetora. Essas cápsulas são formadas por proteínas que elas podem proteger e não deixar que haja penetração de algum vírus dentro da bactéria. Meu nome é Lucas Pimenta e a apresentação das bactérias, sobre a nutrição bacteriana e a importância das bactérias. As bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. As autótrofas são as bactérias que produzem seu próprio alimento, por meio da fotossíntese e quimiossíntese. As heterótrofas são as bactérias que não produzem seu próprio alimento, pois dependem de uma fonte de energia orgânica para suprir suas atividades metabólicas. As bactérias têm grande importância ecológica, pois ao decomporem a matéria orgânica disponível no meio ambiente, contribuem para a manutenção de vida no planeta. Bom dia, eu vou falar sobre a fertilidade do solo. Bom, a fertilidade do solo, ela depende muito da atividade dos seres decompositores. Existem outros tipos de bactérias que também contribuem para a riqueza do solo. É o caso da bactéria do gênero Rhizobium, que vivem associadas às raízes de leguminosas, importante para o grupo de plantas, que inclui a soja, o feijão e a ervilha. A matéria orgânica produzida pelas leguminosas é por meio da fotossíntese e assimila-se por essas bactérias pelo nome de heterótrofas. São vários exemplos de bactérias que estabelecem associações benéficas com seus hospedeiros. E um desses exemplos é o exemplo da bactéria do gênero Rhizobium e as plantas leguminosas. A reprodução das bactérias. O principal tipo de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada, ou seja, por divisão simples ou por cisparidade. Cisparidade é a separação da célula em duas ou mais partes iguais. Em algumas espécies de bactérias pode ocorrer a recombinação de material genético, que é o caso da conjugação. Conjugação é a troca ou transferência de material genético entre duas células, organismos ou bactérias, geralmente com objetivo de reprodução. Em algumas espécies de bactérias pode ocorrer a recombinação de material genético, que é o caso da conjugação. Conjugação é a troca ou transferência de material genético entre duas células, organismos ou bactérias, normalmente com objetivo de reprodução. Doenças bacterianas. Muitas das doenças que nós pegamos são causadas por certas bactérias, como exemplo a cólera. A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae, que é transmitida para nós por água ou alimentos contaminados. A bactéria se instala no nosso intestino e irrita suas paredes, causando infecção aguda. Os principais sintomas dessa doença são vômitos, cólicas intestinais, câimbras musculares ou diarreia. Os casos da cólera não são fatais se forem tratados corretamente, e existe uma vacina específica para ela, só que ela não é eficiente. Outro exemplo de doença que é causada por bactéria também é a meningite meningocócica. As meninges são membranas que envolvem nossos órgãos do sistema nervoso central. O processo de inflamação delas
pode ser provocada por diversos agentes, inclusive vírus, fungos ou protozoários. A meningite é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que é transmitida para nós seres humanos por contaminação respiratória, por meio de gotícula de saliva, de espirros, por tosse ou por falar com a pessoa infectada. A transmissão pode ocorrer também por contato com o mesmo objeto, como exemplo talheres ou copos. Os sintomas da meningite podem levar o paciente à morte. Eles sentem dores no corpo, dor na garganta, febre alta ou rigidez na nuca. O tratamento inclui o uso de antibióticos. E diferente da cólera, a vacina contra a meningite é bastante eficiente. Além dessas doenças que eu expliquei, também existem outras doenças que são causadas por bactérias, e várias outras, como o tétano, a sífilis, a gonorreia ou a tuberculose, e outras.